Contribuições de Jacques Lacan. Você pode pegar aí já, que a nossa aula de hoje é sobre as contribuições de Jacques Lacan. Uma matéria muito interessante para nós psicanalistas. Então, vai ser muito interessante. Contribuições, colocar aqui, ó. Contribuições de Jacques Lacan. Tá aqui na tela, você tá vendo aqui, ó. É a nossa matéria de hoje. Contribuições de Jacques Lacan. Vamos para a nossa introdução. Aqui agora. Interessante. Vê aí, introdução. Você que está aí, você vai acompanhar na apostila. Você que é aluno, você que ainda não faz parte do Instituto Humaniza, você pode estar entrando em contato aí, depois nós vamos deixar os contatos aí. Deixa pela página aí, na página, no Facebook mesmo do Humaniza, você fala assim, eu quero a apostila da aula do dia 22. E a Secretaria da Humaniza vai entrar em contato contigo aí e vai ter um prazer de estar disponibilizando para você essa apostila, tá bom? Então vamos lá. A nossa matéria hoje é Conceitos da Psicanálise de Jacques Lacan. E eu vou fazer agora uma introdução. Vamos lá? Então, embora a psicanálise lacaniana seja um tema muito recorrente, né, em assuntos relacionados à área da psiquiatria e psicologia, inclusive por parte de muitos leigos, né? Poucas pessoas sabem ao certo quais são os verdadeiros fundamentos que norteiam os conceitos de Jacques Lacan. Então isso é muito interessante. Então, em função disso, nós do Instituto Humaniza reunimos essa introdução, reunimos esse resumo dos pontos centrais da biografia, porque a biografia de Jacques Lacan é uma biografia vasta, né? Então nós fizemos esse resumo a fim de te ajudar a entender um pouco mais sobre as contribuições de Jacques Lacan para a psicanálise. Sabemos que a psicanálise do Instituto Humaniza e a psicanálise em si mundial, ela gira em torno do pai da psicanálise, né? Freud. Mas junto com Freud tem tantos psicanalistas renomados que contribuíram através do fundamento, através da descoberta de Freud, e eles contribuíram também para a psicanálise. E Jacques Lacan é um desses grandes homens que contribuíram muito para a psicanálise mundial e a psicanálise no Brasil, falando-se de Brasil. Então, nós fizemos esse resumo, essa introdução para poder ajudar os nossos alunos, ajudar também como professor. Nós, professores do Instituto Humaniza, estamos sempre trocando ideias para melhorar sempre o estudo, melhorar sempre e ter mais qualidade nos conteúdos do Instituto Humaniza. Então, vem com a gente, vamos saber um pouquinho mais dos fundamentos de Jacques Lacan. Agora nós vamos ter uma breve, vou botar aqui para vocês, uma breve biografia de Jacques Lacan. Está aí na tela já, vamos ter uma breve biografia de Jacques Lacan. Então, Jacques Lacan nasceu na cidade de Paris em 13 de abril de 1901 e desenvolveu a sua própria teoria psicanalítica sob a influência das obras de Freud. Claro, nós já falamos, pai da psicanálise. E o que foi seu principal mestre, né? Então, depois de finalizar os seus estudos na área da medicina, Lacan também era médico, Lacan se dirigiu para a área da psiquiatria e concluiu o seu doutorado em 1932, melhor falando. Uma vez formado,
o autor Lacan, ele passa a integrar a Sociedade Psicanalítica de Paris. No entanto, foi após após o fim da Segunda Guerra Mundial que sua obra começa a ganhar uma maior importância, né? Porque o seu contato com a psicanálise se deu por trajetos pouco usuais, né? Inclusive por meio do surrealismo. Então, Jacques Lacan, após o fim da Segunda Guerra Mundial, suas obras começam a ter uma notoriedade e ele começa, né, nesse contato com a psicanálise de uma forma surreal, né? E ele começa a se opor aos pós-freudianos, né, que promovia a psicologia dos seus temas, a psicologia do ego. Lacan propõe um retorno a Freud em novos tempos. O que acontece? A descoberta de Lacan, foi meio surreal o contato dele com a psicanálise, mas ele já começa tomando trajetos usuais, não, entendeu? Ele não tão usuais, melhor dizendo, mas ele começa a opor os pós-freudianos, ou seja, psicanalistas que vieram depois de Freud. Ele começa a se opor e ele começa um movimento para trazer de volta trazer de volta os conceitos de Freud, mas em novos tempos. Ou seja, ele começa a se opor a alguns psicanalistas que vieram pós-Freud, querendo voltar para as teorias de Freud, mas para um novo tempo. Ou seja, com uma nova roupagem, ou seja, com modernidade. Ele começa isso. Então, os seus temas tinham um aspecto claramente inovador na concepção da cura psicanalítica, né? Ele vem com uma nova ideia, ele vem com novos conceitos de forma psicanalítica, mas todos pautados em Freud com o seu pensamento, com as suas concepções. Então isso começou a gerar situações complicadas. Então ele vai e tem uma cisão, ele se separa da Sociedade Psicanalítica de Paris. E o seu ensino foi predominantemente oral, dando-se sobretudo por meio de seminários e conferências. Lacan fez muitos seminários, muitas conferências. Tem um livro muito interessante que é o Seminário de Lacan, de Jacques Lacan. Vale a pena você adquirir. Você pode adquirir em PDF, pela internet, é muito interessante. Então Lacan também é controverso no que tange a homossexualidade. O autor citou como uma perversão, mas foi o primeiro a aceitar. O Lacan ele falou que a homossexualidade era uma perversão, mas ele foi o primeiro a aceitar gays para as sessões da análise. Nós temos que entender, nós psicanalistas, você psicanalista, que a psicanálise não tem religião, a psicanálise não está para criticar ninguém, orientação sexual de ninguém, religião de ninguém. A psicanálise não tem religião, a psicanálise não tem orientação sexual, nós vamos na orientação da pessoa. O psicanalista tem seus princípios, suas verdades, entendo o que eu estou falando. A psicanálise não foi criada para criticar ninguém. E Lacan começa, apesar dele entender que a homossexualidade no pensamento dele era uma perversão, e naquela época, 1900, era uma coisa que quase não se falava. Mas ele é o primeiro a aceitar gays nas sessões de análise, bem como autorizá-los a tornarem-se efetivamente psicanalistas, acolhendo-os sem ressalva e não procurando transformá-los em heterossexuais. O que Lacan faz? Ele tem os seus princípios da homossexualidade, mas ele é o primeiro a aceitar, a tratar desses
homossexuais e aceitá-los como psicanalistas e ensiná-los a serem psicanalistas, mas sem tentar mudar as suas orientações sexuais. É a nossa função hoje como psicanalista. Eu, como professor psicanalista, eu não estou querendo mudar a orientação sexual de ninguém. Eu quero ajudar, eu quero que eles aprendam com Lacan, aprendam com Freud, aprendam com todos teóricos. E também quem vier fazer sessão, nós vamos tentar descobrir as suas mazelas, as suas dificuldades emocionais, mas sem críticas, sem falar que está errado, sem falar nada disso. Então o lacanismo surgiu ganhando espaço em todo o mundo, dialogando com os pensamentos filosóficos de autores como Kant, Hegel, Heidegger, e bem como ele foi bem influenciado por esses trabalhos de vários também filósofos contemporâneos, né? Como Derrida, Alain Badiou. Lacan faleceu em 9 de setembro de 1981, já com sua obra reconhecida em todo mundo. Então essa parte que nós acabamos de falar foi uma breve biografia de Lacan. Vai estar na apostila aí, você pode depois acompanhar aí na sua casa. Agora nós vamos ver uma coisa muito interessante que está na nossa apostila aí, o relacionamento entre Lacan e Freud. Lacan e Freud, você está acompanhando aí, nós estamos compartilhando a tela com você aí. Então, Lacan e Freud. Vamos lá? Lacan e Freud foram claramente dois gênios espetaculares, mas que apresentavam diferenças substanciais entre si. Nós podemos conviver com todos, cada um tem seu pensamento, e tem doutores aí assistindo informação, doutores formados assistindo essa aula, e nós temos os conceitos básicos da psicanálise. Mas cada um tem os seus princípios, os seus conceitos, sua forma de entender a psicanálise. Algumas coisas vão divergir, vai dar diferença entre eu e vocês. Porém, nós somos homens e mulheres inteligentes. Nós somos doutores da psicanálise. Então estamos sempre prontos a aprender uns com os outros. Claro que vai ter momentos que vai haver divergência entre nossos pensamentos, mas sempre procurando uma melhoria. Para Freud, as descobertas da psicanálise em relação à mentalidade da pessoa incluem o inconsciente, a sexualidade, os sonhos e a vida interna. Lacan, por sua vez, formulou as bases da teoria freudiana, sobretudo por meio da interação entre filosofia e psicanálise. Então, já começa uma diferença, né? Freud tem essa mentalidade que é muito interessante, do inconsciente, da sexualidade, da vida interna. Lacan já começa a basear a teoria freudiana, mas sobretudo a interação entre a filosofia e a psicanálise, por gostar muito de filosofia. Então, apesar de conferir uma nova roupagem a outros conceitos a que Freud propunha, Lacan não se distancia do seu mestre, o que eu falei. Ele dá uma nova roupagem, ele usa a filosofia, ele usa os seus conceitos, mas sem fugir dos princípios da psicanálise freudiana. Então, já que ele mesmo propunha um retorno a Freud, ele não deixa de considerar as diferenças entre eles. A clínica lacaniana, em linhas gerais, tende a ser mais desprendida da roupagem rígida da época de Freud. Ou seja, ele trabalha com os conceitos principais de Freud, mas ele dá uma nova roupagem, ele traz para a modernidade do tempo dele, para os dias dele, mas tirando aquela rigidez, tirando aquelas coisas dogmáticas que achavam que nada podia mudar. Ele vem trazendo uma nova roupagem para esses dias. Mas permanece, ele era uma atitude que não se preocupava, mas ele permanece ali
na ortodoxia freudiana, mas sim ele se preocupava em identificar e aplicar o que há de mais subversivo e coerente na obra do seu mestre. Ele faz roupagem nova, traz uma modernidade, mas ele se preocupa, ele é muito coerente. Ele é muito ortodoxo, ou seja, ele não muda os princípios básicos, os conceitos básicos. A ortodoxia da linha freudiana, ele mantém, mas com uma nova roupagem. Isso é muito interessante, a psicanálise de Lacan. Vamos ver agora os conceitos. Vamos ver agora os conceitos da psicanálise lacaniana. Então, entre os principais conceitos desenvolvidos pela psicanálise lacaniana estão o simbólico, imaginário, real, alienação e sujeito do inconsciente. Então, os conceitos da psicanálise lacaniana está aqui, ó. Vou te botar os conceitos para você aí nesta manhã, você vai acompanhar aí na nossa tela. Os conceitos, deixa eu só tirar daqui, vai ficar melhor. Os conceitos são esses: simbólico, imaginário e real. São os conceitos imaginário, simbólico, imaginário e real. E vamos ver também alienação e sujeito do inconsciente. Agora nós vamos entrar aí você vai acompanhar aí na apostila, no simbólico. O que é o simbólico? Então, na psicanálise, uma coisa muito interessante que eu não posso deixar de falar. Embora as noções de simbólico, real e imaginário estejam interligadas, trata-se de três conceitos diferentes. Então vamos ver agora o simbólico. Vamos lá? Aqui tá, vamos ver o simbólico. Então, na psicanálise de Lacan, a linguagem está essencialmente localizada no imaginário, sendo que este consiste na relação entre o sujeito e o outro. Então, a psicanálise lacaniana está muito voltada e localizada no imaginário, entre as relações entre o sujeito e o outro. Então, é por meio do sistema simbólico da linguagem que o sujeito vai definir a si mesmo. O simbólico relaciona elementos conscientes e inconscientes do sujeito, de modo que por meio da linguagem que o subconsciente se manifesta. Ou seja, Lacan, ele vai, na sua teoria da psicanálise, a psicanálise lacaniana, ele vai dizer o quê? Que o imaginário, o que está no consciente e inconsciente do sujeito, é que vai fazer essa relação entre o simbólico. A linguagem é o simbólico, pois o sujeito é determinado, a despeito de sua vontade, pelo sistema de representação baseado nos significantes por meio da linguagem. Ou seja, Freud usou uma linguagem simbólica. Lacan usou uma linguagem simbólica. Para quê? Para mostrar a relação entre o sujeito e o outro, entre o consciente e inconsciente, entre a linguagem que o subconsciente se manifesta. Através de quê? Através do simbólico. O ser humano, para ter essa relação entre eu e você, a nossa mente, segundo Lacan, ela cria uma linguagem simbólica. Essa linguagem simbólica é muito interessante. Então, a linguagem é o simbólico, pois o sujeito é determinado, a despeito da sua vontade, pelo sistema de representação baseado nos significantes por meio da linguagem. Ou seja, nós, para nos relacionarmos com os outros, nós criamos símbolos, uma linguagem simbólica. E isso está pregnado dentro de nós. Você vai acompanhar isso tudo aí no nosso vídeo, na apostila. Outra característica, outra contribuição de Lacan, outra
com outro conceito de Lacan, é o imaginário. Está aí na sua tela, o imaginário. O que é esse imaginário, professor Michel? O imaginário, por sua vez, consiste em um sistema de registro psíquico, ou seja, corresponde ao ego do sujeito. Então, o que são esses conceitos da psicanálise lacaniana no que tange ao imaginário? O imaginário é o quê? É o registro, o sistema de registro psíquico que corresponde ao nosso ego. Nós temos registro psíquico em nós, que vem da nossa mente, que vem do nosso psique, que isso faz o quê? Isso corresponde ao ego do sujeito. Então, um indivíduo, segundo Lacan, ele procura no outro uma identificação. Ou seja, uma espécie de preenchimento. A existência do outro, entretanto, não tem por finalidade sustentar a imagem que o ego deseja. Mas o imaginário é muito interessante, porque esse registro da nossa psique, essa forma de imaginar, esse imaginário que nós temos, tem por finalidade sustentar a imagem do ego que nós desejamos. Então, a dimensão do imaginário é estruturada a partir do registro de referências e é atravessado pelo conjunto de posições representado pela dimensão do simbólico. Então ele fala da linguagem simbólica que o homem usa, a consciência e o inconsciente usa para ter relação entre o sujeito e o outro, e ele usa o imaginário, que são os registros psíquicos que correspondem ao ego do sujeito. Esse é o imaginário. São os registros que eu tenho, né, na minha mente, são registros inconscientes e subconscientes que o quê? Que faz com que eu me represente no modo simbólico. Isso são conceitos da psicanálise freudiana. Nós vamos ver agora também outro conceito da psicanálise freudiana, o real. Já está aí na sua tela aí, ó, o real. Professor Michel, o que é o real? O real implica no registro psíquico, o que não corresponde à ideia de realidade. Parece ser uma coisa meio surreal, né? O conceito de real não corresponde à ideia de realidade, uma vez que o real é impossível. Isso é muito interessante. Ele representa tudo o que o sujeito é incapaz de processar no seu plano simbólico. Portanto, segue impenetrável dentro daquele. O que é o conceito de real na psicanálise lacaniana? O que Lacan ele deixou no seu conceito de real? Apesar de ter a palavra real, o real implica num registro psíquico que não vai corresponder à ideia de realidade realmente. Por quê? Esse real, ele representa tudo que eu e você somos incapazes de processar no plano simbólico. Então, por isso, muitas coisas ficam impenetráveis dentro de nós. Então ele chamou de real. Tem coisas que nós não vamos conseguir penetrar em nós mesmos, nos outros. Então, a dimensão do real independe da dimensão material, da mesma forma que o desejo. Esse eixo pode ser melhor estudado a partir da noção que nós vamos ver daqui a pouco, do nó de Borromeano. Então é uma coisa que você estuda, você viaja na filosofia, porque é um conceito, vimos o conceito simbólico, vimos o conceito imaginário, agora o real. Mas a palavra real vem de realidade. Porém, para Lacan, e é uma coisa muito interessante, o real é um registro psíquico, mas não representa a ideia da realidade. Por quê? O real muitas vezes é impossível. O que você pensa que é real, muitas vezes, na nossa mente, no nosso psique, ou na mente da pessoa que você vai estar tratando, é uma coisa impossível.
São coisas, realmente tem coisas impenetráveis dentro do ser humano que eu e você não conseguimos. Mas é um conceito muito interessante de estudar, de pesquisar. É uma coisa muito interessante que vai abrindo a sua mente para a psicanálise. Então nós vimos aí os conceitos da psicanálise de Lacan e vimos também o simbólico, o imaginário e o real. Agora vamos ver uma coisa muito interessante. Deixa eu colocar aqui, que se chama nó barromeano. O que é isso, professor Michel? Nó barromeano. Então, o nó barromeano é muito interessante. Vou colocar aqui para você. Deixa eu falar primeiro. Então, o nó barromeano é uma palavra que quase você não fala, né? Tem uns aí que nem tinha contato com essa palavra, mas é o nó barromeano. O nó barromeano implica na integração dos três eixos, ou seja, três eixos que se juntam, que são simbólico, real e imaginário. Os três, eles encontram-se agrupados de tal forma que cada um tem articulação com os demais e são independentes, de modo que se caracterizam pela desestruturação de dois desses eixos, caso o terceiro venha a ser desfeito. Isso é muito interessante. Trocando em miúdos, não há formação de pares ou elos existentes em conjunto, ou não existe. A estrutura barromeana consiste em uma espécie de ponto médio entre os três eixos, sendo que todos possuem relevância equivalente. Ou seja, o que Lacan ele quis dizer com esse nó de barromeano? Ele quis dizer o quê? Que os conceitos da psicanálise que ele havia constituído, que ele através de muitos estudos, simbólico, imaginário e real. Os três, aí ele cria, através dos estudos, o nó barromeano. O que é isso? Os três, eles se entrelaçam em eixos, mas sendo que cada um tem a sua relevância. Eles se unem, mas cada um tem a sua especificação. Eu vou colocar aqui a imagem muito interessante do nó de barromeano. Olha aqui, ó. Tá aqui na tela aqui ao lado. Você pode ver aqui, ó, na tela ao lado. Esse é o nó de barromeano. Observa aí que são três círculos, os três círculos entrelaçados, de forma que não tem como tirar um, não tem como, se você cortar um aqui, não tem como você, cortando, ele não se desfaz. Se cortar um, você tem que cortar todos. Diferente aqui, ó, e nada se cria, tudo se copia. Diferente, olha aqui, preste atenção. Diferente aqui dos anéis olímpicos. Olha os anéis olímpicos que está aqui na sua tela. Os anéis olímpicos, se você cortar o da ponta, os dois da ponta, eles saem. Olha lá. Eles saem. Se você cortar depois, tirar os dois da ponta do meio, eles saem. Porque eles estão juntos, mas eles não dependem um dos outros. Já o nó de barromeano, olha lá, eles estão entrelaçados e eles estão juntos, entrelaçados, e um depende do outro, mas cada um com suas relevâncias. Olha a diferença aqui. Do lado, o nó de barromeano, e do outro, os anéis olímpicos. Então, isso é muito interessante. Imaginário, simbólico e real estão entrelaçados, mas cada um com sua função. E a união desses três formam coisas interessantes que Lacan descobriu. Vou tirar essas imagens daqui agora. Aí, vou colocar outra imagem para você aqui, ó, na tela, ó. Olha aí. Vou ajeitar aqui. Diminuir aqui. Olha lá. O que Lacan disse aí, a união dos três. Veja aí, a união dos três, ó. No real e no imaginário, nessa união dá ali a angústia. Você pode observar aí. Na união do simbólico e imaginário, dá a inibição. E no real com o simbólico, dá o sintoma. Você observa aí no desenho.
nessa figura, nessa imagem aí. Então, o que Lacan quis dizer? Que os três estão entrelaçados nesse nó barromeano e que a união de cada um forma algo dentro de nós, dentro da nossa psique. Isso não falando de psique. Olha lá, imaginário com real, angústia, simbólico com imaginário, inibição, real, sintoma lá. Então junta. Então o que ele quis dizer com o nó de barromeano? Ele quis dizer o quê? Que os três estão juntos, cada um com sua função distinta, mas que um depende do outro para sobreviver. Então isso é muito interessante, esse conceito de nó barromeano. Vamos beber uma água, respira. Respira aí. Nós estamos aqui na nossa aula de contribuições de Jacques Lacan. Agora nós vamos ver outra coisa muito interessante. Nós vamos ver agora alienação na psicanálise de Lacan. Alienação na psicanálise de Lacan. Então, na psicanálise lacaniana, o sujeito é visto como produto do discurso do outro. Vou colocar novamente aqui, o que nós vamos ver agora é alienação na psicanálise lacaniana. Então, nessa alienação na psicanálise lacaniana, o sujeito é visto como produto do discurso do outro, sendo que esse discurso rodeia a criança antes mesmo que ela nasce e dá forma a seus desejos, suas fantasias. Ou seja, o que é alienação? Então, o sujeito, ele é visto como um produto do discurso do outro. O que é uma coisa alienada? Já viu? Uma coisa alienada é uma coisa que está entrelaçada, que está presa ao outro. Um exemplo bem simples, quando você compra um carro, que você compra pelo banco, o carro fica alienado. Ou seja, é seu, mas não é seu. Ele está alienado. Quando você acaba de pagar, você tem que ir lá da baixa e tirar essa alienação. Então, a psicanálise lacaniana, o que ele disse? Que o sujeito é visto como produto do discurso do outro. Então, você vê que na criança, antes mesmo que ela nasce, e é da forma seus desejos, as suas fantasias. Então, antes que ela nasce, a criança está já alienada à sua mãe, ao seu pai. Então, o discurso dos pais, por sua vez, expressa o quanto a criança é desejada, de forma que o sujeito é causado pelo desejo do outro, ou seja, o sujeito está alienado ao desejo do outro. Isso é verdade. Muitas vezes o meu desejo está alienado ao outro, e o desejo do outro está alienado a mim. Então imaginemos uma coisa muito interessante. Então o conceito de alienação se subdivide em dois outros conceitos. O de ser, que é o sujeito, e o desejo, que é o outro. Então a alienação ela vai se dividir em dois conceitos. O de ser, que é o sujeito, e o desejo, que é o outro. Então eu sou o sujeito, mas eu desejo, muitas vezes o meu desejo está no outro. Então imaginemos um soldado ferido em batalha. Isso é muito interessante, cuja perna fora dilacerado e precisa ser amputado para que ele não morra. Ao optar por manter o membro, ou seja, o ser, o soldado optará pela morte. Mas se optar pela amputação e por sua vida, o sentido terá de viver com a falta da perna e todas as suas implicações. Então, ao admitir que o sentido só existe por meio do que foi decepado, estamos dizendo que o ser humano encontra-se dividido em relação a si mesmo, e essa é a definição do inconsciente do sujeito. Então, essa alienação é o ser e o desejo, o ser sujeito e o desejo do outro. Esse então é um conceito de alienação na psicanálise lacaniana. Vamos ver agora também outra coisa muito interessante, outro conceito muito interessante, que é o sujeito do inconsciente. Já está na sua tela aí, ó. O sujeito do inconsciente. O que é isso? O sujeito do inconsciente. A linguagem é definida na psicanálise como...
Deixa eu tirar aqui rapidinho. Então você observa que esse conceito de sujeito é muito interessante. Olha lá, sujeito do inconsciente. A linguagem é definida na psicanálise lacaniana como uma estrutura que atende o sujeito no meio onde ele se desenvolve. Então, olha o conceito do sujeito do inconsciente. A linguagem é definida com o quê? Com a estrutura que antecede o sujeito no meio onde ele se desenvolve. Essa concepção, né, de linguagem está ligada à influência de Freud e Saussure. Ou seja, a psicanálise lacaniana defende que o sujeito é constituído pela linguagem, assim como seu inconsciente, de modo que se a linguagem, o inconsciente, seria interessante, isso é muito interessante, assim como seu inconsciente, ele defende que o sujeito é constituído pela linguagem, assim como seu inconsciente, de modo que sem a linguagem, o inconsciente seria vazio. Interessante, sem a linguagem, o consciente seria vazio. De acordo com Lacan, a constituição do indivíduo surge da sua relação com o outro, desenvolvida a partir das teorias freudianas. Ou seja, o inconsciente ele seria bem vazio se não tivesse a linguagem. Ou seja, esse inconsciente é construído através da relação do sujeito com o outro. Isso então foi os conceitos da psicanálise lacaniana. Agora eu coloquei aqui um artigo muito interessante que eu vou compartilhar com vocês aqui na nossa aula. Aqui, ó. 10 características da psicanálise de Lacan. 10 características da psicanálise de Lacan. Está aqui, ó. 10 características da psicanálise de Lacan. Então, o que significa a psicanálise lacaniana? Uma pergunta. Outra pergunta. O que é ser lacaniano? Outra pergunta. Quais os princípios e diferença entre Lacan e Freud? Mais uma perguntinha. Como funciona o processo de análise lacaniana? Então, nós listamos algumas das principais características da linha lacaniana. Então, desse modo, nós vamos ver. Então, na sua trajetória, Lacan dialogou com o pensamento de importantes filósofos, como Freud, Kant, Hegel, Heidegger, Kosover, Sartre. Como herdeiros, como herdeiros, ele influenciou Derrida, Badiou, Zizek e alguns dos ilustres lacanianos. Então, nós vamos ver agora as 10 características da psicanálise lacaniana. Vamos lá? A primeira eu vou colocar aqui para você na tela. Deixa eu achar aqui a primeira. Aí, ó. A primeira. Ser lacaniano é dar ênfase ao analista e à estrutura simbólica? Olha a pergunta. Então, o autor Mille sugere a ênfase ao analista, né? A sua postura, suas palavras, sua conclusão. E a estrutura simbólica é envolvida no processo de análise como característica distinta do lacanismo. Ou seja, então, na psicanálise lacaniana, a ênfase ao analista, né? A postura do analista, suas palavras, a sua condução, a forma de levar as terapias, levar as suas consultas, é a estrutura simbólica envolvida no processo de análise como características distintas. Então, é uma das características da psicanálise lacaniana. Isso é muito interessante. Vai ficar tudo na nossa apostila aí. A segunda é essa aqui, ó. A segunda. Ser lacaniano não é apenas reconhecer a importância de Lacan? Aí, ó. A segunda. Já está na tela aí. Ser lacaniano não é apenas reconhecer a importância de Lacan? Vou colocar de novo aí para você.
A segunda, ser lacaniano não é apenas reconhecer a importância de Lacan? Isso pelo simples fato de que o reconhecimento da importância de Lacan é conhecido há tempos por muitas pessoas, né? A leitura de Lacan e a admiração a Lacan não são só privilégios apenas dos lacanianos. Ou seja, ser lacaniano não é apenas reconhecer a importância de Lacan? Não. Ser lacaniano é gostar dos conceitos dele, reconhecer sim, mas além de tudo, é você não achar que só você lacaniano tem os privilégios, só porque é lacaniano não, os conceitos dele estão aí para quem quiser usar. Terceira, a psicanálise lacaniana adota uma nomenclatura alternativa à de freudiana. Vou colocar aqui, outra característica, terceira. Tá aí, ó. A psicanálise lacaniana adota uma nomenclatura alternativa à freudiana? Lacan ofereceu uma alternativa, usando outros termos e o conceito distinto de Freud. Ou seja, trata-se de um vocabulário diferente, atualizado, entendeu? Ele adota uma nomenclatura alternativa, mas como eu falei no início, sem sair dos conceitos principais de Freud. Ou seja, ele atualizou. A psicanálise lacaniana é um vocabulário novo, é atualizado. Quarta característica da psicanálise lacaniana. A psicanálise lacaniana dá ênfase ao sujeito e ao outro. Vou colocar aqui a quarta, para você. A psicanálise lacaniana dá ênfase ao sujeito e ao outro. O trabalho de Lacan tem como um sujeito o outro com uma letra maiúscula. O outro do inconsciente, do intrapessoal, se distingue do outro, das demais pessoas do relacionamento interpessoal. Sim, a psicanálise lacaniana dá ênfase ao sujeito e ao outro. E ele bota a letra maiúscula no outro e no sujeito. Isso é muito interessante na psicanálise lacaniana. Vamos lá? Agora, a quinta característica. O ser lacaniano é dar ênfase ao papel da linguagem? Vou colocar aí, ó. O quinto para você, tá aqui. Ser lacaniano é dar ênfase ao papel da linguagem? Então, existe a prevalência de Lacan em relação à função da palavra e do domínio da linguagem. Tanto é que inúmeros literatos e linguísticas debruçam-se sobre a obra de Lacan, pela primazia deste autor quanto ao primado da palavra no campo do simbolismo. Ou seja, a psicanálise lacaniana dá um papel muito grande à linguagem. É muito interessante. Sexta, a psicanálise lacaniana tem uma prática de atendimento clínico pouca distinta da psicanálise freudiana? Essa é a sexta, olha aí, ó. A psicanálise lacaniana tem uma prática de atendimento clínico diferente da de Freud? A prática de Freud era aparentemente uma sequência de 6 sessões, de 1 hora por semana, para cada paciente. Os anglo-saxões adotavam 5 sessões de 55 minutos, enquanto os franceses, 3 ou 4 sessões de 45 minutos, ou mesmo meia hora. Por sua vez, Lacan foi reconhecido por oferecer uma alternativa à prática psicanalítica prescrita por Freud, com temporalidade menos rígidas e técnicas como suas sessões curtas ou ultra curtas. Então nós vemos aqui a forma de atendimento de Freud e de cada um que trabalhou com a psicanálise. Lacan veio, mais uma vez, por seu tempo, ele traz uma nova roupagem e ele coloca sessões curtas e ultra curtas, né? Nós comentamos sempre um pouco, a chamada psicoterapia breve, né? E ele coloca mais, enquanto uns faziam Freud fazia 1 hora, outros faziam 55 minutos, outros 45, meia hora. Ele vem e começa a fazer sessões mais curtas e ultra curtas, né? Uma psicoterapia breve. Sétima característica da psicanálise lacaniana. O destaque da psicanálise
o destaque da psicanálise lacaniana no papel do psicanalista. Vamos ver qual é o destaque. Tá aí, ó. O destaque da psicanálise lacaniana no papel do psicanalista. Então, o analista é um grande outro, um homem onipotente, que não responde a qualquer norma, não está sujeito a qualquer lei superior. Ele veio para ver ou analisando da maneira mais direta possível. Esse é o destaque do psicanalista no papel lacaniano. Ou seja, o analista é um grande outro, um homem onipotente que não responde a qualquer norma, não está sujeito a qualquer lei superior. Ele veio para ver ou analisando de maneira mais direta possível. A psicanálise lacaniana ele se baseia muito no outro. O grande é o outro. O analista é um grande outro, eu sou outro, mas eu vejo muito o analisando de uma forma mais direta e mais possível, uma forma mais breve. Eu me tenho como grande, né? Eu estou ali, como onipotente, para analisar a pessoa de uma forma bem direta possível. Oitava característica de ser lacaniano. Oitava, ser lacaniano é abrir a psicanálise para a modernidade. Esse é a oitava característica. Ser lacaniano é abrir a psicanálise para a modernidade. Então, a psicanálise do século XXI é muito diferente do proposto inicialmente por Freud, né? Homem, pai, filho, amante, mulher, mãe, filha, os entes queridos são outros. E as possibilidades de inter-relação se ampliam com um mecanismo que facilita o contato presencial e virtual. O mundo não é mais o mesmo. Os avanços em ciência e comunicação trouxeram novas soluções de reformular as questões dos seres humanos. As pessoas não ficam mais doentes da mesma forma, não estão mais felizes ou infelizes da mesma maneira que antes. A orientação de Lacan deu à psicanálise freudiana um campo hermenêutico novo, ou seja, uma nova interpretação. O que é hermenêutica? A forma de interpretar aquilo que realmente como eles são, não como nós achamos. Preparando para o tratamento deste sujeito pós-moderno, caracterizado pela falta de paradigmas e ideias de complexo rígido como um complexo de Édipo. O sujeito é potencialmente irresponsável com a sua subjetividade. Lacan foi fundamental a ampliar o leque temático da psicanálise. Ou seja, ser lacaniano é abrir a psicanálise para a modernidade? Sim, nós temos que abrir. Atenção vocês, doutores em informação, você, doutor que está assistindo, você vai precisar abrir a sua psicanálise para a modernidade, né? Grandes teóricos aí, homens aí do marketing digital, Bill Gates falou uma coisa muito interessante, né? E outros, que daqui a um tempo vão existir dois tipos de empresas. As que vão fazer negócio no marketing digital e as que vão falir. Você percebeu que a China, ela só adiantou uma coisa que estava para acontecer, doutores? Porque o ensino à distância, olha só, nós estamos tendo uma aula ao vivo aqui. O ensino à distância já seria mais massificado a partir de 2022. O que a China fez? Ela só adiantou. E as pessoas se pegaram desesperadas para poder entrar nesse marketing digital e vão ter que entrar. Não tem pessoas que estão dando consultas, médicos dando consultas, tiveram que dar consultas por telefone, por WhatsApp, por Zoom, por streaming, tantos aplicativos aí de interação via internet, de essas ferramentas de videoconferências. Eu estou dando aula para vocês aqui de manhã na minha casa. Então, eu já estou com os meus processos já em andamento, já lancei. Eu estou fazendo um atendimento psicanalítico pelo WhatsApp, mas está já no Hotmart. Eu tenho meus conceitos de psicanálise, que o tete a tete, o corpo a corpo, né, como fala pele na pele, corpo no corpo, é muito bom. Mas vai ter situações que a pessoa não vai poder sair de casa. Então já coloquei no Hotmart lá atendimentos, a pessoa clica lá tem os linkzinhos no Hotmart, ela escolhe o dia, ela escolhe o horário e paga lá pelo cartão de crédito a sua consulta. Chega para mim a mensagem, eu entro em contato com a pessoa naquele horário, naquele dia, marcamos e eu falo via WhatsApp.
atendimento. Então, é a modernidade entrando para ajudar a psicanálise. Então, é preciso você entrar nesse marketing digital também, tá bom? Pesquisar, estudar. Aqui, pesquisar onde há 6 meses, quase 6 meses atrás, 5, 6 meses, que eu me imaginava dando aula via internet. Aliás, 90%, 99%, vou ser exagerado, 99% das pessoas não imaginavam isso, que teriam que ficar se comunicando via internet. Então, realmente, a psicanálise lacaniana, ela trouxe, ela abriu, melhor dizendo, para a modernidade. Então, nona, a psicanálise lacaniana usa técnicas psicanalíticas, mas sem ser dogmática. Olha que interessante. Vou colocar aqui a nona para você na tela aí, ó. A psicanálise lacaniana usa técnicas psicanalíticas, mas sem ser dogmática? Sim. Em relação do item anterior que nós falamos da modernidade, o analista clínico hoje, muito por influência de Lacan, foca na relação de pessoas com seu prazer, com seus pavores. Não se prende a nenhum padrão ideológico ou procedimento fixo. Novamente, temos a contribuição de Lacan, que tinha uma abordagem não dogmática. O que é uma coisa dogmática? Dogmática é aquilo que não muda, né? Tem o ortodoxo, tem o dogmático, aqueles dogmas, né? Que a pessoa não muda, aquelas coisas. Mas, na visão de Lacan, a psicanálise não pode ser fixa. Não pode. Você tem que entender que cada ser humano é um ser humano. Cada pessoa é uma pessoa. Então você não pode ser fixo, ser muito dogmático, ortodoxo, se tratando de vidas, de almas, de emoções. E 10ª característica da psicanálise lacaniana é ser lacaniano é, no fundo, uma forma de ser freudiano. Vou colocar aqui a 10ª. É muito interessante essa característica. Olha só. Aí, ó, para você pensar. Ser lacaniano é, no fundo, uma forma de ser freudiano? Apesar das diferenças, Lacan promove seus debates a partir do terreno da psicanálise, tendo a psicanálise freudiana como partida. Portanto, ser lacaniano é estar no processo de ser freudiano, mas extrapolando e testando os limites das primeiras contribuições de Freud. Então, sim, ser lacaniano é de forma sendo freudiano, mas de uma forma mais renovada, mais moderna, sem deixar os conceitos principais do pai da psicanálise. Isso é muito importante para você. Então, estamos chegando aí ao final da nossa aula. Vou botar uma coisa muito interessante aqui para vocês. Aqui, ó, uma frase muito interessante para você aí, ó. Muito interessante. Use coisas e ame pessoas. Isso é muito interessante, né? Use sua casa, use seu carro, use seu sofá, sua televisão, seus smartphones, seus iPhones, use tudo, mas ame pessoas. Na hora de você atender alguém, na hora de você estar com alguém, ame essas pessoas, que você vai ver que a coisa vai ficar bem melhor. Quero encerrar essa aula aqui com uma frase muito interessante. Deixa eu só pegar aqui no arquivo. Pode deixar nos seus comentários aí, daqui a pouco nós vamos, se der tempo, tá lendo alguns comentários aí, tá? Aqui, ó. Uma frase muito interessante. Ó. Nós falamos hoje, nessa aula, sobre as contribuições de Jacques Lacan. Mas olha só que interessante. Que Carl Jung falou. Conheça todas as teorias. Domine todas as técnicas. Mas a tocar uma alma, seja apenas outra alma humana. Vou repetir. Conheça todas as teorias. Domine todas as técnicas. Mas ao tocar uma alma humana, seja apenas
outra alma humana. Carl Jung. Preste atenção. Conheça, você que é psicanalista, conheça principalmente o pai da psicanálise, Freud, os conceitos de Freud. Conheça as contribuições de Lacan. Conheça as contribuições de Winnicott. Conheça as contribuições de Melanie Klein, de Anna Freud, de vários psicanalistas aí, Weidel, vários psicanalistas renomados, que são as nossas bases. Mas todas as vezes que você estiver atendendo alguém no seu consultório, lembre-se, você é apenas uma alma que vai tocar em outra alma, tá bom? Então estamos chegando aí ao término da nossa aula e vou voltar com a frase: use coisas e ame pessoas. Vou colocar aqui as nossas redes sociais, se você quiser seguir aí, ó, no Instagram tá aí, ó, vou colocar aqui, ó, para você. Nosso Instagram, se você quiser seguir aí, pode seguir, psicanalista.michelsilva. Temos também o nosso Facebook aí, a página aí do Facebook, tá aqui. Entrou aqui rápido. Opa! Aqui, deixa eu tirar aqui, eu compartilhar aqui o Facebook com você. Aqui. Compartilhar aqui o Facebook. Aí. Tá ficando muito em cima, eu vou ajeitar aqui. Aqui, ó. Aqui. Aí, ó. Acompanha no Facebook aí, psicanalista Michel Silva, @mente renova, tá? Pra você. Quem deu essa aula aqui, estamos juntos, desde as 9. Professor Michel Silva aí, do Instituto Humaniza, tá bom? E agradeço aí a sua atenção, agradeço aí você estar conosco aí até agora, tá bom? Deixe aí seus comentários, que nós estaremos tentando responder todos os comentários. Obrigado por sua atenção. Instituto Humaniza, tá bom? Deus abençoe todos. Um bom sábado para vocês. Eu tenho certeza aí que essa aula foi muito edificante para você. Eu não tenho estrutura emocional, física, financeira para esgotar assunto nenhum, mas se nesse sábado estou acordado desde 6h40 da manhã, se eu conseguir colocar uma vírgula aí nos seus conceitos, nos seus pensamentos, eu me sinto muito realizado. É o que eu sei fazer, é estar em contato com pessoas, com vidas, é dar aula. Então, Deus abençoe você. Nos encontramos numa outra oportunidade, numa outra aula aí do Instituto Humaniza, tá bom? Mais uma vez, quero deixar meu agradecimento aqui. Obrigado por sua atenção. Instituto Humaniza. Agradeço aí a direção do Instituto Humaniza, na pessoa do nosso diretor aí, Felipe Leimo, todo o corpo de mestres do Instituto Humaniza, toda a direção do Instituto Humaniza, tá? Querendo fazer um dos nossos cursos, graduações, temos graduação em teologia, temos graduação em várias áreas, temos pós-graduações, psicanálise clínica, entre em contato aí, tá bom? Deus abençoe, um bom sábado para você. Fui!